Hoje, vamos mergulhar na história pouco contada de uma das maiores vozes da música soul. Gladys Knight, que encantou gerações com seu talento incomparável e presença marcante nos palcos, agora leva uma vida bem diferente, silenciosa, solitária e envolta em lembranças que poucos conhecem. Aos quase 80 anos, sua realidade atual é cercada de reflexões profundas, episódios discretos de fragilidade e escolhas do passado que ainda ecoam em sua rotina. Há segredos que vieram à tona tarde demais, decisões que dividiram opiniões e cicatrizes que o tempo não apagou. Muitos aplaudiram seu sucesso, mas poucos sabem o que se esconde por trás dos bastidores. E o que vamos revelar neste vídeo talvez te faça enxergar tudo sob uma nova luz. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é essencial para que o YouTube entregue esse conteúdo a mais pessoas que também valorizam histórias reais e intensas. Deixe seu gostei, se aprecia investigações profundas e narrativas que vão além da superfície. Se puder, considere apoiar este trabalho com um Super Thanks. Sua contribuição ajuda a manter o canal ativo e com conteúdos cada vez mais detalhados. Mas se hoje não puder contribuir financeiramente, participe nos comentários dizendo o que mais chamou sua atenção nesta história. E, acima de tudo, assista até o final, porque a última revelação sobre Gladys Knight é, no mínimo, inesperada. Gladys Maria Knight nasceu no calor do sul dos Estados Unidos, em Atlanta, Geórgia, no dia 28 de maio de 1944. Desde o início de sua existência, a vida de Gladys foi envolvida por uma atmosfera de fé, disciplina e música. Filha de Merrill Woodlow Knight Sr., um respeitado funcionário dos Correios, e de Sarah Elizabeth Knight, uma professora dedicada e amorosa, Gladys cresceu em um lar onde os valores familiares eram a base de tudo. Seu pai era um homem austero, de postura firme, que acreditava no valor do trabalho duro e da honestidade, enquanto sua mãe, com doçura e firmeza, mantinha a casa em harmonia e se certificava de que todos os filhos tivessem uma educação sólida e uma base espiritual consistente. Desde muito cedo, a pequena Gladys foi cercada de amor, mas também de exigência. Em uma época marcada pela segregação racial e pela luta por direitos civis, ser uma menina negra no sul dos Estados Unidos significava crescer com uma consciência precoce das dificuldades do mundo. Ainda assim, seus pais faziam o possível para que os filhos se sentissem protegidos, dignos e valorizados. A fé era um pilar central na casa dos Knight. A família frequentava regularmente a Igreja Batista, onde Gladys teve suas primeiras experiências com a música, cantando no coral infantil. Foi lá, entre bancos de madeira, hinos emocionantes e sermões poderosos, que sua voz começou a se destacar. Ainda criança, ela era vista pelos fiéis como uma menina prodígio, dotada de um talento quase celestial. A cada solo que interpretava, arrancava lágrimas de emoção dos presentes e não demorou para que a comunidade religiosa começasse a enxergá-la como alguém destinada a grandes feitos. A infância de Gladys não foi marcada por luxo ou extravagância. Pelo contrário, sua família vivia com simplicidade, cuidando de cada centavo, dividindo os espaços da casa com respeito e união. Havia momentos difíceis, especialmente quando a discriminação racial se fazia presente nas ruas, nas escolas ou nos mercados. Mas mesmo diante dessas situações, Sarah e Merrill ensinavam aos filhos que deveriam manter a cabeça erguida e nunca se envergonhar de quem eram. Essa base emocional e espiritual, sem dúvida, seria um alicerce para os inúmeros desafios que Gladys enfrentaria no futuro. Seus irmãos também eram parte fundamental da sua vida. Gladys era muito próxima de Merrill Jr., Brenda e David. Juntos, formavam um núcleo familiar forte, onde o companheirismo e a musicalidade estavam sempre presentes. Em casa, era comum que se formassem rodas de canto, onde cada um mostrava um pouco de sua habilidade vocal. A música era o pano de fundo de quase todas as atividades do cotidiano dos Knight, desde a limpeza da casa até os momentos de lazer nos domingos à tarde. Foi nesse ambiente que a ideia de formar um grupo musical surgiu naturalmente. Em 1952, com apenas 8 anos de idade,
Gladys venceu o famoso programa de calouros, Ted Max The Original Amateur Hour, uma espécie de precursor do que mais tarde seriam os realities musicais. Essa vitória foi um marco decisivo em sua infância. Não apenas comprovava seu talento vocal, como também lhe dava visibilidade em um momento em que artistas negros tinham poucas oportunidades na mídia americana. O reconhecimento foi imediato e os olhos da comunidade de Atlanta se voltaram para aquela menina de voz potente e alma sensível. Inspirada por essa conquista, Gladys se uniu a seus irmãos e primos para formar um grupo vocal chamado The Pips, nome inspirado em um tio da família. A formação original incluía Gladys, seu irmão Merald Bubba Knight, sua irmã Brenda e seus primos Eleanor e William Guest. O grupo começou a se apresentar em pequenos eventos, reuniões familiares, escolas e igrejas, sendo recebido com entusiasmo por onde passava. Ainda que fosse apenas uma brincadeira entre parentes, todos percebiam que havia algo especial na química daquele grupo e, principalmente, na voz da jovem Gladys, que comoveu audiências desde o primeiro acorde. Na escola, Gladys era uma aluna aplicada, embora nem sempre encontrasse compreensão de seus colegas quanto à sua paixão pela música gospel. Muitos achavam incomum que uma menina tão pequena tivesse tamanha devoção ao coral e tanta seriedade ao interpretar músicas religiosas. Mas ela era diferente. Desde cedo, mostrava uma maturidade além da idade. Ela própria dizia que sentia como se sua missão tivesse sido definida por algo maior. Eu cantava para Deus, mesmo quando não entendia tudo. Era como se ele falasse comigo através das notas e melodias. Recordaria ela anos depois. Ao mesmo tempo, por trás dessa vocação precoce, havia também a menina sonhadora que adorava brincar no quintal, jogar bola com os irmãos, pular amarelinha e imaginar histórias. Essa dualidade entre a artista em formação e a criança comum foi algo que marcou profundamente sua infância. Gladys não cresceu cercada por luxos, mas sim por amor, disciplina e um senso de responsabilidade incomum. Com o passar dos anos, sua vida familiar passou a ser diretamente afetada pelas atividades musicais. Ensaios constantes, viagens curtas e pequenas apresentações começaram a se tornar rotina, o que exigia sacrifícios. A família inteira passou a girar em torno do grupo, e mesmo os adultos percebiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Havia orgulho nos olhos dos pais, mas também preocupação. Merald e Sarah queriam garantir que a filha não perdesse a essência, que não fosse consumida por um mundo que, na época, era implacável com artistas jovens e ainda mais cruel com artistas negros. Seu primeiro grande amor surgiu cedo, ainda nos anos 60, quando se casou com James Newman, um homem que, à primeira vista, parecia compartilhar com ela os mesmos valores de família, dedicação e fé. Com James, Gladys teve 2 filhos, e por um breve momento ela acreditou que ali estava construindo a estabilidade que tanto buscava. No entanto, o que parecia ser um conto de fadas rapidamente se transformou em um enredo de desilusões. James começou a se afastar emocionalmente e, com o tempo, mergulhou em vícios que colocaram em risco não apenas o casamento, mas também a harmonia familiar. O envolvimento de James com drogas foi um golpe duro para Gladys, que se viu sozinha, cuidando dos filhos, tentando proteger as crianças enquanto lidava com a ausência emocional do pai delas. Ela enfrentava a dualidade cruel de subir aos palcos para cantar com o coração partido, sem deixar que o público percebesse o turbilhão que vivia em casa. Apesar de todos os seus esforços, o casamento não resistiu. O divórcio foi inevitável e trouxe à tona uma mulher ferida, mas determinada a seguir adiante. Gladys nunca escondeu que esse período foi um dos mais sombrios de sua vida, e embora raramente falasse sobre James em entrevistas, em momentos raros chegou a revelar que sentia pena dele e que rezava para que encontrasse a paz, mesmo que longe dela. Após a separação, Gladys passou anos focada nos filhos e na carreira. Porém, o desejo de amar novamente permaneceu vivo dentro de si. Foi então que conheceu Barry Hankerson, uma figura controversa que marcaria de maneira profunda sua trajetória pessoal. Barry era ambicioso, carismático e parecia compreender a complexidade do mundo artístico. No início, houve encantamento mútuo. Gladys se sentiu ouvida, admirada e protegida. Juntos, tiveram um filho chamado Shanga. No entanto,
Com o passar do tempo, a relação com Barry começou a mostrar fissuras. Hankerson, que mais tarde se tornaria empresário de sua sobrinha Alia, tinha uma personalidade dominadora, e o relacionamento entre os dois se tornou cada vez mais conturbado. Gladys se viu novamente em uma situação de sofrimento emocional, mas dessa vez com um agravante: a batalha pela guarda do filho. O divórcio entre ela e Barry foi um processo público e doloroso, repleto de acusações e disputas judiciais que duraram anos. Gladys relatou em momentos posteriores que se sentiu emocionalmente manipulada durante o relacionamento e que demorou muito tempo para se recuperar do impacto psicológico da separação. Em uma entrevista rara, disse: "Eu me perdi um pouco nesse casamento. Achei que poderia consertar tudo com amor, mas o amor, às vezes, não basta quando não vem dos dois lados. A briga pela guarda de Shanga a levou a enfrentar processos nos tribunais e a lidar com a exposição midiática de uma forma que jamais desejou. Para uma mulher que sempre prezou pela privacidade de sua família, ver sua vida sendo debatida em jornais e programas de televisão foi uma experiência devastadora. Apesar disso, ela jamais deixou de lutar pelo bem-estar do filho e sempre o colocou como prioridade. Muitos anos depois, Shanga se tornaria uma figura próxima da mãe, inclusive atuando ao lado dela em empreendimentos empresariais, como restaurantes temáticos e eventos familiares. Essa reaproximação, no entanto, não apagou as feridas deixadas pelo conflito com Barry. Após o segundo divórcio, Gladys passou por um período de introspecção. Ela mergulhou ainda mais na fé, buscou consolo na espiritualidade e se dedicou a atividades sociais e musicais que pudessem lhe devolver o equilíbrio interior. Mas, como toda mulher que ainda acredita no amor, o coração de Gladys não havia se fechado completamente. Foi então que, já em um momento mais maduro da vida, ela conheceu William McDowell, um empresário mais jovem, discreto e de fé semelhante. Com William, Gladys encontrou uma relação mais serena, construída com base na espiritualidade compartilhada e no apoio mútuo. Eles se casaram em 2001 e, desde então, permanecem juntos. Embora William não seja uma figura pública ativa, sempre foi descrito como alguém presente, paciente e compreensivo. Ao lado dele, Gladys parece ter encontrado um porto seguro, longe das turbulências do passado. No entanto, mesmo nesse relacionamento estável, Gladys já admitiu que a dor deixada pelos relacionamentos anteriores ainda ecoa dentro de si. Em conversas francas, revelou que muitas vezes se questiona se amou demais, se perdoou rápido demais, se esperou mudanças que nunca viriam. Sempre fui intensa nos sentimentos. Quando amo, é por inteiro. Mas nem todo mundo está preparado para isso. E eu aprendi isso da maneira mais dura possível, contou em uma entrevista. Um dos maiores desafios enfrentados por Gladys foi o vício em jogos de azar. Por muitos anos, ela viveu em segredo uma compulsão que lhe custou não apenas dinheiro, mas também autoestima, tranquilidade e noites de sono. O vício começou de maneira quase inocente, como um passatempo nos cassinos de Las Vegas entre um show e outro. A adrenalina do jogo, somada ao estresse acumulado e à necessidade de distração, criaram um ambiente propício para que aquela prática se tornasse, aos poucos, um hábito destrutivo. Gladys já confessou, em entrevistas sinceras, que chegou a perder mais de $40 mil em uma única noite. O buraco emocional que tentava preencher com as apostas parecia nunca se saciar. Havia uma mistura de euforia e culpa, de alívio e desespero. Cada vitória momentânea era seguida de perdas devastadoras, não apenas financeiras, mas também emocionais. Eu sentia que precisava de algo que me fizesse esquecer o peso de tudo por alguns minutos, revelou, ao falar sobre os anos em que se viu aprisionada pelo jogo. Durante esse período, ela manteve a imagem pública intacta. Poucos sabiam do tormento interno que a corroía. Mesmo nos momentos mais sombrios, Gladys jamais deixou de subir ao palco e cantar com o mesmo brilho de sempre. Era como se a música fosse seu único respiro, seu santuário em meio ao caos. Mas quando as luzes se apagavam e o camarim se fechava, ela voltava a enfrentar seus próprios demônios. Não foram apenas os vícios que a abalaram nesse caminho. Gladys também enfrentou perdas pessoais profundas, algumas das quais a marcaram de forma irreversível. A morte de sua mãe, Sarah Elizabeth, foi um dos golpes mais duros de sua vida.
A mãe era sua fortaleza, sua guia espiritual, a mulher que sempre a manteve ancorada nos valores de fé, honestidade e amor. Quando Sarah faleceu, Gladys sentiu como se tivesse perdido uma parte essencial de si mesma. Não era apenas a dor da perda, mas o vazio da ausência, a dificuldade de seguir sem aquele conselho sábio, sem aquele abraço que acolhia todas as dores. Em entrevistas posteriores, ela contou que passou semanas sem conseguir cantar, que olhava para o piano e chorava silenciosamente, como uma criança órfã. A saudade era um peso constante, e mesmo nos momentos mais felizes, ela sentia a falta da mãe como um corte aberto que nunca cicatrizava totalmente. Outra perda significativa foi a de seu irmão e parceiro de vida artística, Merrill Bubba Knight. Embora Bubba não tenha morrido, sua saída gradual do convívio direto com Gladys e os conflitos que surgiram no meio do caminho foram percebidos por ela como uma espécie de luto emocional. Durante décadas, eles estiveram juntos nos palcos, dividindo não apenas o microfone, mas também sonhos, frustrações e conquistas. Quando as divergências criativas e pessoais começaram a crescer, o afastamento se tornou inevitável, o que deixou em Gladys uma sensação amarga de perda. Ela já declarou que sentia falta da simplicidade dos primeiros anos, quando cantar era um ato de amor e união, não de negócios e contratos. Além das perdas familiares, houve também a perda de amigos próximos, colegas da indústria musical que foram vítimas do tempo, de doenças ou da própria pressão da fama. Gladys viu de perto a decadência de muitos artistas que, como ela, brilharam intensamente e depois foram deixados à margem pela indústria. Essas histórias não eram apenas externas a ela. Tocavam seu íntimo e a faziam refletir sobre sua própria vulnerabilidade. Em mais de uma ocasião, ela mencionou o quanto a solidão pode ser cruel para quem vive cercado por multidões, mas nem sempre por pessoas verdadeiramente próximas. A luta contra o lado obscuro da fama foi também uma batalha contra a hipocrisia do meio artístico. Gladys sempre foi uma mulher honesta, que prezava pela integridade, mas muitas vezes foi colocada à prova por produtores desonestos, empresários exploradores e colegas dissimulados. Ela já revelou que, por várias vezes, teve que engolir calada comentários racistas e machistas, tudo para manter contratos, garantir estabilidade e não prejudicar sua família. Houve momentos em que teve sua imagem manipulada, sua voz silenciada em decisões comerciais, suas ideias rejeitadas simplesmente por ser mulher e negra. Ainda assim, manteve a cabeça erguida. Eu precisava cantar. Era isso ou me perder de vez, disse certa vez. Sua fé, que desde a infância era uma base sólida, tornou-se ainda mais essencial nesses períodos. Foi na espiritualidade que ela encontrou forças para se reerguer. Participou de grupos de apoio, buscou conselhos em líderes religiosos e mergulhou em orações e reflexões. Seu envolvimento com a religião mórmon, embora polêmico para muitos, foi para ela uma espécie de renascimento. A fé me resgatou quando o mundo me empurrou para o abismo. Contou, com serenidade e convicção. Essa entrega espiritual a ajudou a vencer o vício do jogo, a lidar com as perdas familiares e a encontrar um novo sentido para sua carreira e sua vida pessoal. Gladys Knight sempre teve uma relação íntima com a fé desde os primeiros anos de sua vida. Crescida em uma família cristã devota, ela frequentava regularmente a Igreja Batista em sua cidade natal, Atlanta, onde foi apresentada à espiritualidade e ao poder transformador da oração. A igreja não era apenas um espaço de adoração, mas também um lugar de comunhão, cultura e música. Foi ali que Gladys teve suas primeiras experiências vocais, cantando hinos religiosos com emoção e desenvolvendo um vínculo profundo entre a fé e a música. Desde criança, ela associava a música a algo sagrado. Cada canção interpretada por ela carregava uma carga emocional que refletia sua espiritualidade, sua ligação com Deus e sua busca por consolo nos momentos difíceis. Com o passar dos anos, mesmo se tornando uma estrela da soul music e enfrentando os desafios da fama, Gladys nunca se afastou completamente da fé. Ela continuava orando, lendo as escrituras e buscando o significado espiritual mesmo em meio à agitação dos palcos e dos compromissos artísticos. Contudo, a virada mais significativa em sua trajetória religiosa aconteceu na década de 1990, quando ela anunciou sua conversão à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja Mórmon.
Essa decisão surpreendeu tanto seus fãs quanto colegas de profissão. A notícia de sua conversão causou alvoroço, especialmente na comunidade afro-americana. Muitos não compreendiam como uma artista negra, com consciência social, poderia se filiar a uma instituição que, historicamente, havia excluído os negros de posições de liderança até a década de 70. Gladys, no entanto, foi enfática em sua explicação. Segundo ela, encontrou nos Mormons uma profundidade espiritual, uma organização sólida e um chamado para servir que a tocou profundamente. Disse que se sentia acolhida, ouvida e fortalecida na fé dentro da nova doutrina. Apesar da firmeza em sua escolha, a reação pública foi, em grande parte, negativa. Muitos a acusaram de ignorar o passado controverso da igreja em relação aos negros. Outros chegaram a chamá-la de traidora da própria história, levantando discussões em programas de televisão e editoriais. Mesmo assim, Gladys não recuou. Em entrevistas, afirmou que a fé não pode ser determinada por convenções sociais, mas sim por experiências pessoais. Ela disse que encontrou paz, propósito e sentido em sua nova comunidade religiosa. Não foram poucas as vezes que ela precisou responder a perguntas difíceis sobre racismo institucional, misoginia e dogmas mormons. Sempre com calma e firmeza, explicava que cada instituição tem seu passado, mas que acreditava no progresso e na possibilidade de transformação. Além de frequentar ativamente os cultos e eventos da igreja, Gladys passou a participar de corais mormons, eventos de caridade ligados à comunidade e projetos de ajuda humanitária com base religiosa. Ela também gravou músicas com temáticas cristãs que refletiam seus novos valores. Mesmo com essa nova etapa espiritual, Gladys jamais renunciou às suas raízes cristãs anteriores. Ela sempre deixou claro que seu amor por Jesus Cristo e seus princípios básicos de fé não mudaram, apenas se aprofundaram por um novo caminho. A espiritualidade dela não era rígida, mas abrangente. Em várias ocasiões, declarou que não importa a denominação religiosa, desde que a fé seja vivida com sinceridade, amor ao próximo e dedicação. Esse pensamento, apesar de ecumênico, também causou críticas entre os religiosos mais conservadores. Além da conversão, Gladys também protagonizou momentos polêmicos quando decidiu se posicionar publicamente sobre questões sociais com base em sua fé. Em uma entrevista durante a pandemia de Covid-19, disse que acreditava que Deus estava permitindo aquele tempo de reclusão como uma oportunidade de purificação espiritual para a humanidade. A declaração teve repercussão negativa. Muitos entenderam como uma forma de minimizar o sofrimento de milhares de famílias que haviam perdido entes queridos para o vírus. Gladys mais tarde esclareceu que jamais quis soar insensível. Apenas tentava enxergar algum propósito maior diante de tanto sofrimento. Outro episódio polêmico ocorreu quando Gladys aceitou cantar o hino nacional americano durante o Super Bowl de 2019. Na época, muitos artistas negros estavam boicotando o evento em apoio ao jogador Colin Kaepernick, que protestava contra a violência policial. Ao aceitar o convite, Gladys foi duramente criticada. Seus detratores afirmaram que ela estava se opondo à luta antirracista. Em resposta, ela declarou que cantar o hino era um ato de união e que não enxergava contradição entre sua apresentação e o apoio à luta por justiça social. Desde que decidiu reduzir as aparições públicas, os shows e os compromissos com a mídia, a vida de Gladys passou a ser pautada por uma busca por equilíbrio físico e espiritual. O corpo, que por tantos anos acompanhou o ritmo frenético das turnês, começou a dar sinais de exaustão. As pernas que antes percorriam palcos do mundo inteiro agora se cansam facilmente. Os pés, que sustentaram milhares de apresentações, hoje exigem repouso e cuidados constantes. A idade chegou não apenas como um número, mas como um lembrete delicado de que o tempo cobra seu preço. Gladys passou a enfrentar problemas relacionados à pressão arterial elevada, episódios de tontura, desgaste muscular e dores nas articulações. Esses sintomas, embora comuns na terceira idade, tiveram um impacto emocional considerável nela, que sempre foi ativa, vaidosa e dedicada ao trabalho. O processo de aceitar as limitações físicas foi lento, doloroso e por vezes frustrante. Ela mesma confidenciou que sentiu raiva de seu corpo por não acompanhar mais a intensidade de sua mente e espírito.
Apesar das dificuldades, Gladys tentou manter uma vida digna e ativa. Criou uma rotina baseada em caminhadas leves, alimentação equilibrada e momentos diários de meditação. Porém, mesmo com todos os cuidados, não foi fácil escapar de outra batalha: a solidão. Muitos dos amigos com quem ela dividiu palcos e bastidores já partiram. Outros perderam contato com o tempo. Os irmãos que formaram com ela o lendário grupo The Pips já não estão tão presentes como antes, seja por questões de saúde ou por diferenças pessoais que se acentuaram com o passar dos anos. Mesmo cercada por familiares amorosos, como o marido William McDowell e alguns dos filhos e netos, Gladys sente o vazio da ausência daqueles com quem construiu uma vida inteira de memórias. As ligações são menos frequentes, as visitas mais espaçadas. A casa, embora confortável e acolhedora, muitas vezes permanece silenciosa por longos períodos, preenchida apenas pelo som de músicas antigas que ela mesma gravou décadas atrás. E esse tipo de silêncio não é apenas sonoro, é um silêncio emocional. Um tipo de eco que só quem envelhece percebe, uma saudade que não tem nome nem rosto, apenas presença. Mesmo diante desse cenário, Gladys jamais se entregou ao vitimismo. Com a mesma postura que sempre adotou nos momentos mais difíceis de sua vida, ela enfrentou a solidão com dignidade. Passou a escrever com mais frequência, a reler passagens bíblicas que marcaram sua juventude e a conversar com Deus como fazia quando criança, sentada na escadinha da igreja em Atlanta. A fé, como sempre, tornou-se seu alicerce. Com o tempo, ela começou a compartilhar discretamente seu estado de saúde com fãs próximos, em encontros especiais e pequenos eventos em que ainda participava. Revelou que sofre de episódios de ansiedade e crises leves de depressão, especialmente nos períodos em que precisa lidar com a ausência de pessoas importantes e com as notícias da partida de antigos colegas de profissão. Para muitos, Gladys era a rocha. Para ela mesma, porém, era apenas uma mulher tentando manter o equilíbrio enquanto tudo ao redor se transformava. Nos bastidores, a cantora também lida com problemas de memória, algo que inicialmente tentou esconder, mas que hoje encara com mais naturalidade. Em apresentações recentes, já precisou recorrer a monitores de letras para lembrar as estrofes das canções que cantou por décadas. Ao perceber isso, teve uma crise de choro no camarim, segundo relatos de membros da equipe. Mas, como sempre, enxugou as lágrimas, respirou fundo e voltou ao palco. Essa determinação de Gladys é um traço que jamais desapareceu, mesmo nos dias mais difíceis. Outro aspecto delicado de sua saúde atual diz respeito à visão. Ela desenvolveu um quadro de degeneração ocular relacionado à idade e, por isso, passou a usar óculos especiais. Também lida com oscilações hormonais e problemas digestivos, que exigem dietas restritivas e medicamentos constantes. Por conta disso, sua rotina alimentar mudou bastante. Ela precisou abandonar doces, alimentos gordurosos e pratos muito condimentados que tanto apreciava na juventude. A rotina de exames médicos se tornou parte de sua vida. Ela realiza check-ups frequentes, mantém contato próximo com médicos de confiança e, nos últimos anos, contou com enfermeiras que a auxiliam em casa durante alguns períodos do mês. Tudo é feito com discrição, sem alarde, pois Gladys sempre foi reservada quanto à sua intimidade. Mesmo nas redes sociais, raramente fala sobre o que enfrenta. Prefere compartilhar mensagens de fé, frases positivas e lembranças do passado que aqueçam o coração dos fãs. O marido, William, tem sido um companheiro leal, mas o tempo também pesou sobre ele. Embora mais novo, passou a apresentar limitações físicas, o que fez com que o casal encontrasse conforto mais na presença silenciosa do outro do que em longas conversas ou passeios. A relação deles se transformou em uma cumplicidade silenciosa, em que os gestos valem mais que as palavras. Chegar aos 80 anos de vida, depois de mais de 6 décadas dedicadas à música, à fé e à família, é uma conquista rara. E, no caso de Gladys Knight, é também o ponto de partida para uma profunda reflexão sobre tudo o que foi vivido, aprendido e deixado como legado. Ao olhar para trás, ela vê não apenas a trajetória de uma artista de sucesso, mas de uma mulher que precisou vencer batalhas internas e externas, superar dores, recomeçar mais de uma vez e, principalmente, manter-se fiel à sua essência. É nesse momento da vida que surgem as revelações mais íntimas,
os desabafos mais sinceros e a vontade crescente de deixar algo além da música. Nos últimos anos, Gladys vem trabalhando silenciosamente em suas memórias. A ideia é registrar, com suas próprias palavras, tudo aquilo que nem sempre teve espaço para dizer nas entrevistas ou nos palcos. Seu desejo é contar a verdade dos bastidores, os sentimentos por trás das letras que cantou, as alegrias e os arrependimentos que colecionou ao longo do tempo. Esse projeto de autobiografia vem sendo feito sem pressa, respeitando o ritmo dos dias e da saúde. Ela já confidenciou que esse será o legado mais pessoal que deixará, pois deseja que as futuras gerações conheçam não apenas a estrela, mas a mulher por trás da fama. Em trechos já revelados de conversas com amigos próximos, Gladys comentou que uma de suas maiores revelações pessoais foi perceber que, por muitos anos, tentou agradar a todos. Desde a infância, se sentia pressionada a ser o exemplo da família, a melhor cantora, a mãe perfeita, a esposa dedicada, a cristã firme. Esse peso, segundo ela, moldou uma personalidade forte, mas também adiou por muito tempo suas próprias vontades. Só depois dos 60 anos é que ela se permitiu dizer não sem culpa, reconhecer suas fragilidades e aceitar que não precisava mais provar nada para ninguém. Outra revelação marcante foi sua percepção do impacto real de sua música na vida das pessoas. Ao longo das décadas, Gladys recebeu milhares de cartas, relatos, declarações de fãs que diziam ter sido salvos da depressão com uma música sua, ter superado términos amorosos, ter encontrado fé ou força em suas letras. Ela confessa que, por muito tempo, não tinha ideia da dimensão disso. Só mais tarde entendeu que sua voz não apenas embalava corações, mas também curava feridas. E essa consciência mudou sua forma de cantar e de se apresentar nos últimos anos. Gladys também compartilhou, de forma discreta, que ainda hoje sente os reflexos de traumas passados. O vício em jogos, os relacionamentos conturbados, as perdas familiares e a pressão da indústria musical deixaram marcas profundas. Ela nunca se colocou como vítima, mas reconhece que precisou de ajuda emocional para lidar com tudo. Já fez terapia, participou de grupos de apoio e passou por fases de isolamento emocional que hoje consegue compreender melhor. Essas experiências, por mais difíceis que tenham sido, a tornaram mais empática, mais humana e mais próxima de quem também sofre em silêncio. O legado de Gladys Knight é vasto e profundo. Musicalmente, ela é uma das vozes mais icônicas da história da soul music. Suas canções ultrapassaram gerações, foram trilha sonora de romances, despedidas, reencontros e celebrações. Clássicos como Midnight Train to Georgia, Neither One of Us e Best Thing That Ever Happened to Me são mais do que sucessos. São parte da memória afetiva de milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua forma de interpretar, com emoção verdadeira e técnica impecável, a colocou em um patamar reservado a poucos. Além disso, seu legado vai além da música. Gladys também é lembrada por sua postura digna em tempos de preconceito racial, por sua resiliência em uma indústria que muitas vezes desvalorizou mulheres negras e por seu compromisso com causas sociais. Ao longo da vida, ela apoiou instituições de combate à fome, participou de campanhas contra a violência doméstica, incentivou jovens artistas negros e usou sua voz em momentos cruciais da luta por direitos civis. Ela jamais buscou reconhecimento por essas ações. Sempre as considerou parte de sua missão no mundo.